É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. De São Paulo. Premeditando o Break com São Paulo, São Paulo, uma das nossas homenagens aqui aos 470 anos de São Paulo. E nessa semana você está acompanhando uma edição especial aí de uma série sobre a imigração em São Paulo. E hoje a gente traz aqui o terceiro capítulo dessa série, contando um pouco do fluxo que vem de algumas décadas e por diferentes crises políticas e econômicas no país. Hoje a cidade completa 470 anos e sua essência também é formada por essa mescla de culturas trazidas por imigrantes. A Ana Luísa Bessa preparou aqui uma reportagem, trazendo aqui a contribuição de um país que tem costumes semelhantes aos do Brasil, mas que está localizado em outro continente. Vamos ouvir. A cultura africana contribuiu de uma maneira extrema, né, na cultura popular brasileira. Por isso que nós encontramos hoje, não só no carnaval, né, na vivência do brasileiro, há muito sobre o continente africano. Né? Moleque, dengo, cafuné, caçula, farofa e bagunça. Essas são algumas palavras que mostram que, apesar da distância geográfica, Angola e Brasil estão mais próximos do que a gente imagina. Além de falarem a mesma língua, o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola em 1975. Entender as Áfricas, mas só que a partir de Angola, porque é o país africano mais próximo do Brasil, né, e compartilha com o Brasil uma memória coletiva ancestral, compartilha com o Brasil não só a língua portuguesa. Este é Isidro Sanene, diretor do Centro Cultural Casa de Angola e artista plástico. O angolano, de 36 anos, chegou ao Brasil para fugir da guerra civil no país. E assim que chegou a São Paulo, se deparou com um mundo novo e foi apresentado ao preconceito. Eu percebi essa questão da construção da consciência racial aqui no Brasil. Até então eu não tinha muita ideia sobre a questão do racismo aqui no Brasil, né? E eu comecei a me deparar na rua, porque assim que eu cheguei aqui em São Paulo, comecei a pintar quadros, desenhos, né? Porque eu pintava sempre retratos e imagens do continente africano, né? Mas teve um momento, por exemplo, que o pessoal que faz limpeza, né, da Guarda Municipal, eles levaram praticamente todo o meu material e acusavam-me, né, de que eu estava ilegal no país e que eu não tinha direito de lá estar. Bem, foi daí que eu comecei a perceber porque eles não levavam os materiais, por exemplo, dos outros colegas que são artistas plásticos, que eram brancos, isso na Avenida Paulista. Então foi muito difícil para mim. Hoje em dia, Isidro atua diretamente no Centro Cultural de Angola e busca espalhar cada vez mais a cultura na cidade. E hoje, praticamente, é uma das maiores referências no que diz respeito à promoção da cultura angolana e a cultura africana aqui em São Paulo. Através do Centro Cultural Casa de Angola em São Paulo, eu tenho organizado intercâmbios. Eles, geralmente, ele tem esse viés de cura, esse viés de poder perceber e entender as Áfricas, mas só que a partir de Angola. E assim como a maior parte dos imigrantes que vivem em São Paulo, é no centro da cidade que os angolanos estão em maior número. Marcos Arcanjo, angolano de 28 anos, sabe bem onde ir quando quer se sentir em casa. Se eu quiser estar em Angola, mesmo no Brasil, basta ir no Brás, basta ir na República. Eu vou encontrar ali um pessoal nosso e tal, cantando, dançando. Marcos chegou no país em 2016 e encontrou algumas dificuldades para começar a nova vida. E a gente escolheu o Brasil, né? Não escolhemos, o Brasil escolheu a gente para poder estar aqui. No início, quando chegamos, foi muito difícil, porque não conhecíamos, assim, basicamente ninguém que pudesse orientar, que pudesse ajudar de como funcionava. E por, na primeira instância, a gente não ter ainda um emprego, então a gente passou em vários abrigos. E no início eu não tinha assim, uma orientação de como funcionava, por exemplo, algumas áreas aqui, de como funcionava o currículo aqui. E foi justamente por essas questões que resolveu criar um canal no YouTube para ajudar imigrantes que querem viver no Brasil. Porque era muita dúvida. Como eu conhecia algumas pessoas, eles me perguntavam: e aí, como é que é o Brasil? Será que tem muita criminalidade? Será que tem muito racismo e tal? Eu não quero o que eu passei que eles passem. Quando eu falo que eu passei, é muito mais na questão da dificuldade de encontrar um emprego, dos erros que eu cometi. Então, se eu aprendi com meus erros, é possível que eles aprendam sem que eles errem.
de fato é isso, é ajudar as pessoas que estão lá a vir para cá. Vivem hoje na grande metrópole 6 mil angolanos, segundo dados da Polícia Federal. Mas o número é bem maior, pois muitos não estão registrados. O padre Paolo Parisi atua há 14 anos na Missão Paz, instituição que acolhe imigrantes e refugiados na capital paulista. O local recebe cerca de 80 nacionalidades todos os anos. E no ano passado, a angolana foi a mais presente. Agora, interessante é, na sua maioria, mulheres angolanas. É uma migração, talvez, mais silenciosa pelo fato que a maioria fala português e uma pesquisadora fez a sua tese de doutorado sobre mulheres com crianças ou mulheres grávidas que chegavam a São Paulo e colocava entre as razões da vinda para o Brasil o elemento de acesso à saúde e educação, que na Angola está muito difícil. O próprio padre Paolo também é imigrante da Itália. Para ele, a história de São Paulo se mistura à história de diferentes partes do mundo. Eu diria que a migração angolana é mais uma página da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo foi se construindo e ganhando o rosto atual graças a fluxos de migração que foram se acrescentando ao longo dos anos. E elas contribuem com culinária, com sua criatividade, suas roupas, para dar um novo rosto à cidade de São Paulo. De São Paulo, Ana Luísa Bessa.